Olá, seja bem-vindo ao Sala Parlamentar. Hoje nós vamos conversar com o vereador em Aracaju, Irã Barbosa, do PT, Partido dos Trabalhadores. Vereador, obrigada por sua presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui de novo com vocês. O senhor é professor por formação, já foi líder sindical, continua sendo um líder sindical, foi vereador, deputado federal. Tudo isso, toda essa experiência vai contribuir, vai continuar contribuindo para esse novo mandato? Não tenha dúvida, eu acho que todas as experiências que nós passamos, pelas quais nós passamos na vida, elas vão agregando na medida que você precisa, para responder a novos desafios, né, utilizar da experiência acumulada. Sem sombra de dúvida, nesse novo mandato de vereador, tanto a minha militância em sala de aula, a militância no movimento sindical, a minha experiência como parlamentar, já aqui na capital como vereador, a experiência que foi rica como deputado federal lá em Brasília, né, na Câmara Federal, também a minha rápida passagem pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, portanto, uma experiência rápida no Executivo, tudo isso vai se agregando e vai contribuindo para que nós possamos buscar fazer um mandato cada vez mais qualificado. E o senhor já anunciou que quer fazer um mandato democrático. Na verdade, vai continuar fazendo um mandato democrático. Como o senhor vai construir esse mandato democrático agora, nessa nova gestão? Então, a nossa preocupação passa muito pela concepção de que um parlamentar, ele não é representante de si mesmo. Ele é representante de uma parcela da população que o conduziu a essa função, a função legislativa. E, evidentemente, que isso faz com que o parlamentar, ele tem que buscar, obrigatoriamente, no meu ponto de vista, caminhos e canais de diálogo, de interlocução com a população que ele representa, especialmente os setores que ajudam-no a chegar à condição de representante popular. Sendo assim, é fundamental que nós criemos mecanismos de garantir ampliação da participação popular nos espaços internos e institucionais da Câmara Municipal, mas também na própria construção do mandato parlamentar. É com esse ponto de vista que nós temos buscado instituir instâncias ao redor, no entorno do nosso mandato, que nos ajudem a ouvir as pessoas. É por isso que nós criamos os instrumentos das plenárias setoriais, é por isso que nós temos também exatamente coletivos, né, de segmentos que vão estar sendo ouvidos, vão estar debatendo conosco as questões relativas ao mandato. E é por isso também que nós acabamos de realizar recentemente o planejamento do mandato, né, e neste planejamento nós procuramos inserir no diálogo que tivemos que fazer já variados setores, para que as vozes da sociedade aracajuana sejam ouvidas e sejam consideradas na formatação do modelo de mandato que nós queremos executar, desenvolver. Por isso dizemos que é um mandato que busca, pelo menos, ser democrático. Um setor que é muito caro ao senhor é o setor da educação. No seu planejamento, qual o papel da educação? Central, não é? Porque a educação ela é estratégica, não só para o mandato, não só para aqueles que acreditam na importância da educação, mas para toda a sociedade. A educação ela tem um caráter estratégico para fazermos avançar do ponto de vista da formação popular, da consciência crítica que essa população precisa ter, para o projeto de desenvolvimento, né, que nós defendemos para a nossa sociedade, para o respeito às gerações futuras, portanto, aí entra a preocupação ambiental, que tem a ver também com a educação. Então, a educação ela tem caráter central e no nosso mandato, evidentemente, por conta, inclusive, do perfil que tenho, sou educador por formação, a minha profissão é ser professor, né? Pela vivência que tenho e tive como dirigente sindical, né, na luta em defesa da educação pública, terá papel central, né? Como sempre teve nos lugares por onde passei, tanto na vida parlamentar, como em outros espaços que eu ocupei ao longo da minha vida pública. O senhor é vereador por Aracaju, mas com certeza vai continuar se preocupando também com o Sindicato dos Profissionais da Rede de Educação, porque o senhor é professor da rede estadual. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da educação, tanto no município quanto no estado. Como o senhor vê hoje? Muito bem, eu sou professor da rede estadual, vou fazer 25 anos agora, este ano, 2013, como professor da rede estadual, e sou professor da rede municipal de Aracaju também. Sabe que a Constituição permite que nós acumulemos 2 cargos de professor. Eu uso essa prerrogativa constitucional, fiz concurso para os dois ambientes, para as 2 redes, e sou professor também da rede municipal há 10 anos, portanto, sofro na pele, né, as delícias e os sofreres dessa profissão. E, de fato, a análise que você pede para eu fazer, lastimavelmente ainda, passa por
reconhecer que a situação da educação, tanto no estado de Sergipe como na rede municipal de Aracaju, é uma situação de muita precariedade. Nós ainda temos muita deficiência do ponto de vista do atendimento à população, porque há segmentos consideráveis da população ainda excluídos do acesso à educação, a despeito do discurso oficial, que vai no sentido de que agrega todos os segmentos populacionais na escola pública. Isso não é verdadeiro. Os índices provam que há uma disparidade entre as faixas etárias que têm que ser atendidas obrigatoriamente no setor público e aquelas que são efetivamente atendidas. Há uma desproporção ainda, portanto, a gente precisa avançar nisso. Nós precisamos avançar na questão do financiamento, ampliando a margem de investimento no setor educacional. O tema da valorização do magistério é extremamente preocupante. As condições de formação, as condições de carreira, as condições de salário, as condições de trabalho são extremamente precárias, portanto, não há uma política de incentivo à valorização profissional, né? Então, nós temos ainda a estrutura física das redes, tanto da rede municipal como da rede estadual, está totalmente distante daquilo para o que a escola tem que responder como espaço de socialização do saber e do conhecimento. Se você for ver a própria proposta, né, de educação, projeto pedagógico, ele é carente de uma formulação mais efetiva. Você não tem, lastimavelmente, um balizador no estado de Sergipe, no município de Aracaju, que seria o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. Agora, lastimavelmente, até o Plano Nacional perdeu vigência em 2011, nós ainda estamos órfãos de uma política nacional que defina está em discussão no Senado. Está em discussão ainda no Congresso Nacional. Portanto, nós somos carentes neste setor de políticas que planejem mais efetivamente o atendimento à população e que qualifiquem a intervenção do Estado no sentido de assegurar essa política que é prioridade. Se você for analisar os textos constitucionais, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual e na própria lei orgânica do município de Aracaju, a educação ela tem um papel central no texto legal, mas no atendimento cotidiano, lastimavelmente, ainda não é assim. E Aracaju ficou com o pior IDEB das capitais do Brasil. Isso assusta? Assusta, porém isso, na verdade, é a consequência imediata da política que vem sendo desenvolvida. Nós precisamos debater por que é que esses índices ainda estão nesses patamares. Isso é um sintoma, né? Isso é uma consequência. E a consequência ela não serve para que a gente estabeleça rankings, no meu ponto de vista. Se for para fazer isso, não ajuda no processo de superação dos problemas. Nós precisamos, a partir dessa identificação, partirmos do pressuposto que temos problemas graves, diagnosticá-los e enfrentar esses problemas, principalmente discutindo com a população. Por isso que eu defendo o princípio da gestão democrática do ensino, da educação, para que nós possamos debater com o usuário, com os pais de alunos, com os professores, com os servidores, com os gestores da escola, discutir o modelo de escola que nós queremos. Eu quero aproveitar a oportunidade, Laura, se você me permite, para dizer que recentemente participei de uma atividade que me deu muito prazer. Foi o lançamento pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o Sintese, o sindicato que congrega a luta dos professores na rede estadual e nos vários municípios do nosso estado, o lançamento de um projeto que, digamos assim, sistematiza todas as propostas que nós estamos, ao longo das últimas décadas, defendendo para superar essa dificuldade. Então, eu espero que esse projeto que foi lançado recentemente, ele tenha um pouco de atenção por parte dos gestores, que é quem, de fato, teriam a obrigação de apresentarem para o conjunto da sociedade este projeto, mas que eles, pelo menos, esses gestores, se sensibilizem diante da ousadia, né, dos educadores de Sergipe que formularam essa proposta, né, e leiam, e acompanhem, e discutam, e debatam, e implementem o mais possível uma política para construir uma escola, a escola que nós queremos. O senhor vai apresentar ao prefeito atual esse projeto? O sindicato está cumprindo a tarefa de apresentar aos gestores, no horizonte tem a perspectiva da realização de um seminário para apresentar, e eu, sem sombra de dúvida, terei a responsabilidade, no âmbito do município de Aracaju, travar o debate sobre as propostas que estão nesse projeto com o Executivo, né, tanto com o prefeito como com a secretária municipal de Educação e no âmbito também do Parlamento. Eu acho que nós temos que contribuir para que isto aconteça. Mas o próprio sindicato está cumprindo a tarefa de não só lançar a proposta, mas de abrir o debate com os gestores
porque a formulação ela já foi fruto de um amplo debate com os educadores. Então, nós precisamos debater com os gestores, com a sociedade, para que esse projeto seja compreendido e o mais possível implementado como alternativa para melhorar a situação da educação no estado de Sergipe, inclusive nos variados municípios que integram, né, o sistema municipal de ensino do nosso estado. Nesse projeto também contempla a questão do analfabetismo, que apesar de ser século XXI ainda assusta, né? Aracaju tem mais de 6% da população analfabeta. Vocês também estão procurando programas, inclusive o senhor recentemente foi à imprensa dizer que não concorda com a nucleação que o Estado está propondo para o ensino noturno. Qual seria a proposta? Então, veja, em relação ao analfabetismo, é preciso lamentar que uma conquista formulada historicamente pela humanidade há mais de 6.000 anos atrás, que é a escrita, um instrumento que foi descoberto pela inteligência humana para comunicar-se, para registrar, essa conquista tem mais de 6.000 anos. E, lamentavelmente, nós ainda temos grandes segmentos da população que sequer tem acesso a esse tipo, essa forma de registrar e de se comunicar. Isso é lamentável. Outro dado, os dados que aparecem sobre analfabetismo normalmente são dados do chamado analfabetismo próprio, né? Mas se nós incluirmos aí os dados relativos ao analfabetismo funcional, esse dado cresce muito mais, porque para você ser considerado alfabetizado, do ponto de vista de quem compreende melhor o processo de alfabetização, não basta você decodificar símbolos, não basta você assinar o seu nome. Isso é um processo, e esse processo, eu vejo de vez em quando programas de governos que entregam carteiras de identidade, dizendo que ali você tem não sei quantos mil cidadãos alfabetizados, porque a pessoa aprendeu a fazer o nome, assina a carteira de identidade, mas o processo não continua, as pessoas voltam a estaca zero em relação ao processo, porque o processo não teve continuidade. Isso tem que ser uma preocupação central em todas as discussões sobre a educação. E é claro que o encerramento de turmas no ensino noturno, para tratar da nucleação que você se referiu, não ajuda no enfrentamento desse problema. Porque, por exemplo, eu tenho ouvido depoimentos, quando coloco que não concordo com o fechamento de turmas, como alternativa para resolver o problema da evasão escolar, porque evasão é um problema concreto. É bom identificar que isso é um problema. Mas a solução para o problema da evasão não é fechar turmas, porque aí você amplia o problema da falta de acesso à escola. Se aquele trabalhador já não se dispõe a ir naquela escola próxima em sua casa, para ele ir mais distante vai ser mais difícil. Muito grave isso. E nós precisamos entender, Laura, que a evasão que acontece na educação como um todo, especialmente no ensino noturno, tem a ver com o modelo de escola que nós oferecemos. Eu quero perguntar a você que acompanha o programa, quero perguntar a todos que debatem essa questão. Como é que a população pode ter sucesso dentro da escola nas condições em que a escola funciona? Dentro de um modelo de estrutura e de funcionamento que utiliza um padrão que vale para a criança, vale para o adolescente, vale para o jovem, vale para o adulto, quando na verdade você tem públicos distintos, vale para o turno matutino, para o turno vespertino, para o turno noturno, quando você tem realidades distintas. Isso não pode continuar acontecendo. Agora, fechar as turmas, negar matrícula, não é a alternativa que soluciona esse problema. Pelo contrário, amplia. E eu tenho ouvido cobranças da população, cobranças corretas, no sentido de que, para enfrentar, inclusive, o analfabetismo. Eu ouvi um depoimento de uma professora aposentada que ela trabalha com uma turma de 20 adultos que estão se alfabetizando numa sala paroquial, num bairro da cidade de Aracaju, e ela ficou espantada com a notícia de que querem fechar salas, turmas na rede oficial de ensino. Mas as pessoas procuram a gente fora da rede e a rede vai fechar, vai negar acesso. Isso realmente é preocupante e não podemos concordar com isso. E o Brasil ainda conta com esse alfabetizador voluntário, essas pessoas que têm realmente o desejo de alfabetizar. Quando, na verdade, pelo nível de profissionalização que a educação exige, aí nós tivemos a sorte, no exemplo concreto, de termos uma professora alfabetizadora aposentada. Nós temos que instituir de forma programada, projetada, planejada, políticas públicas que atendam a população. Mas não atendam só fazendo a matrícula, porque atenção para o detalhe. A Secretaria da Educação propôs a nucleação do ensino, e por nucleação entenda-se fechamento de turmas em escolas da capital no turno noturno, porque a frequência de alunos no final do ano letivo é baixa. Porque matrícula tem, ou seja, tem demanda
Tem procura, a matrícula existe. O problema é que ao longo do ano os problemas são tão graves, né, de atendimento, que você termina tendo uma desistência. E os problemas não são também, quero aqui reconhecer que não são só intraescolares, não são só problemas do próprio sistema de ensino. São problemas sociais graves. Por exemplo, eu sou professor do ensino noturno e vejo como os meus alunos, a partir do mês de outubro, especialmente aqueles que trabalham no comércio, por conta da própria realidade dos comerciários neste período, eles se sentem totalmente impossibilitados de continuar acompanhando. Eles priorizam o trabalho, eles precisam daquele dinheiro para sobreviver. E aquela exigência, notadamente em final de ano e tal, é uma exigência maior no comércio, nós todos sabemos disso. Bom, o que é que precisa ter? Os técnicos da secretaria, nós educadores, precisamos formatar um projeto de atendimento à população do noturno que leve em consideração essa realidade e nunca fechar a turma, porque aí você termina negando direito. E negação de direito não combina com a necessidade educacional da sociedade brasileira sergipana e aracajuana. Vereador, a gente vai agora a um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.